cara que vive de aplicação financeira. Percebe? Então esse é o outro nó da questão, né? E daí vai. Bom, agora vamos chegar no nosso caos, né? Nas nossas universidades. Então, até 1989, o USP, o Mestre do Campo, elas tinham um orçamento que era votado ano a ano pela Assembleia, né? E fazíamos parte do conjunto dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Teve uma grande greve, né? E essa greve contaminou todo o funcionalismo, foi uma greve muito forte. Aí o Quercia, né? O que ele fez? Através de um decreto, que é ruim, porque o decreto é um instrumento fraco, né? Ele passou a conceder o que a gente chama de autonomia. Então, cada universidade tem um percentual da arrecadação do ICMS. Até hoje se discute se foi bom ou ruim. Eu acho que foi bom, mas precisa ter gestão boa, não tem, né? E também precisa fazer bem a negociação. E esse decreto vocês vão ver que não foi bem negociado, até porque, como todo decreto, ele foi imposto, né? Não é uma mudança na Constituição, por exemplo, né? Então ele introduziu, né, um mecanismo onde, entre aspas, né, as universidades têm garantido. Então, a cada 10 dias o dinheiro pinga, né? Arrecadou o ICMS e o dinheiro pinga. Aí nós vamos ver que tem as mutretas, né? Que é o que as entidades têm denunciado. Nem todo dinheiro pinga, na verdade, né? Então é um dinheirinho que escapa. A autonomia é uma questão tão crítica, eu não sei, aí os funcionários devem lembrar, mas os alunos são mais novos, que o Serra, quando assumiu o governo de São Paulo, ele quis acabar com a autonomia, né? Porque é decreto, não é isso? Decreto é do governador. Esse percentual, para vocês terem uma ideia, ele é discutido todo ano, porque ele entra numa coisa que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária. Olha, o orçamento muda todo ano, não é isso? Então, a lei orçamentária, todo ano ela é votada. Então, para a USP, o Mestre e o Campo garantirem esse percentual, e vocês viram quantas casas decimais? Faz conta de físico, né? Calculadorzinho padrão. Por que eu tenho tanta casa decimal? Porque nós estamos falando de valores da ordem de 100 milhões. Né? Então, cada milésimo de percentagem, né? É percentagem, eu estou dizendo por cento, né? Cada milésimo daquele são milhões, né? Por isso é que cada milésimo tem que ser negociado e brigado. A cada ano, o que o Serra quis fazer quando foi eleito governador? Logo saiu, né? Queria acabar com isso, né? Aí o que aconteceu? Os funcionários se mobilizaram, os professores foram sendo bem devagar, e aí vem os estudantes ocuparam a reitoria. É um negócio extremamente difícil, né? Vários estudantes até hoje ainda estão sendo punidos, né, em função desse ato, né? Mas é verdade, o ato violento, né? Eu sou favorável à ocupação, desde que seja uma ocupação realmente, acho que não tem que excluir porque o patrimônio é nosso, né? Mas tem que tomar cuidado, é que a gente culpa o estudante, mas não culpa o autoritarismo do decreto, né? E com isso, graças à ação dos estudantes, o Serra não revogou a autonomia. Só para a gente recuperar um pouquinho a história, às vezes a gente acha que a mobilização não faz diferença, né? A mobilização faz diferença sim, né? O ideal é que estivéssemos todos juntos, né? Se a gente conseguisse parar 100% dos professores, 100% dos funcionários, 100% dos alunos, uma crise dessa durava uma semana, né? Esse é o problema. A história é um processo. A gente é acostumado, né, a ficar quietinho. Então, bom, vamos acelerando, né? E a USP, né? Porque tem dito o seguinte, a USP é preguiçosa, né? A USP não. Então eu selecionei alguns indicadores. Eu fui lá no site da USP, né, do anuário estatístico, peguei 89 a 2012, que é o dado que eu tinha, tá? 89 porque foi quando veio a autonomia. Olha que interessante, a matrícula de graduação cresceu de 83%, a matrícula de pós 121%, os trabalhos indexados 875%, a razão alunos docentes quase dobrou, né? Ou seja, significa uma condição de trabalho mais. Olha o total de docentes cresceu 4%, o total de funcionários caiu 5%. Haja eficiência, né? A gente tem que estar sendo premiado por essa eficiência, né? Na verdade, estamos sendo
ficha técnica. Ali a gente mostra um pouquinho, olha a evolução da USP. Ali está em termos corrigindo a inflação. Então a gente observa que, felizmente, o orçamento da USP está crescendo. Ainda bem, né? Por quê? Porque o ICMS cresceu. Agora nós estamos já vivendo essa crise econômica, também a Copa está salvando muito. Né? Quer dizer, nós estamos vivendo um período mais crítico. Mas dá para ver lá o orçamento por aluno da USP? O que a gente observa? Já começou a cair. Porque o que importa é isso, não importa o orçamento total. O Brasil tem o 6º PIB do mundo. Isso adianta? Dá para dizer que o Brasil é a 6ª riqueza mundial? Pergunto para vocês. Hein, gente? Por quê? Não, tem a questão da concentração, mas tem outra mais simples ainda. Qual que é? A população, né? A distribuição sim, mas o principal, mesmo que a distribuição fosse perfeita, a hora que eu divido para a população, o que vai acontecer? Nós vamos para 75. Tá certo? Sem falar na distribuição de renda, é outra desgraça. Mas mesmo que nós fosse o país mais justo do mundo, nós nunca seríamos o 6º do mundo, né? Nós estaríamos na posição de 75, percebe? Então tem que dividir sempre por aluno. Por aluno, o que a gente constata? Né? Que nós vamos chegar em 2009 numa situação de 20% quase abaixo do que a gente era em 87 ou 90. Ficou claro isso aí ou não? Então o que está acontecendo? Está espremendo, né? Os cursos mais antigos conseguem sobreviver, mas cursos novos começam a ter problema, né? O outro problema é esse aí que eu já citei, ó, que é o quê? As aposentadorias, né? Eu tenho um professor de biologia comparada, aposentou. Em tese, o que eu preciso fazer? Contratar um outro. Só que a hora que eu contrato o outro, os dois são pagos pela USP, perceberam ou não? Então o que vai acontecendo? É aquilo que eu já comentei, ó. O peso dos aposentados foi de 10,5 para 18. Quer dizer, só ali são 9 pontos percentuais. Né? Isso significa que não temos que pagar aposentado? Sim, mas não podemos pagar aposentado por orçamento da USP, percebe a diferença? No mundo inteiro o aposentado sai dos recursos com previdência. Né? Aqui não, aqui a USP paga. Hoje já não paga, já foi pior, né? Observa que já chegou quase a 30% da folha vencida. Mas, quer dizer, hoje, por quê? Porque foi criado, previa aí, como chama, o SPPREV, e desconta do nosso salário. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos pagando. Né? Mas, bom, e aí vamos onde estão as mudretas de cálculo. Né? Então, o que nós estamos cobrando do reitor e sempre cobramos de todos os reitores? Não basta discutir como reduzir a despesa. Né? Nós temos que ver também a forma de aumentar o quê? A receita. Né? E você pode aumentar essa receita simplesmente cumprindo aquilo que é o espírito da autonomia, que é dar um percentual da receita de impostos. Qual é a primeira malandragem? Para estimular a habitação, o governo ampliou o ICMS. Enquanto? Em 1 bilhão. Ótimo, para estimular. Só que se é mais ICMS, 9,57. Esse ICMS teria que ir para onde? Para a USP, Unesp e Unicamp, tá claro? Isso vai? Não vai. Né? Outra coisa, filho de peixe, peixinho é? Os biólogos aí talvez possam ter algum contra-argumento, né? Depende, né? Mas, em tese, filho de imposto. Imposto é? O que vocês acham? Multa sobre imposto. É imposto? Né? Só existe aquela multa porque tinha um imposto a ser pago. Para a USP, não. Percebe? Então, a multa e juros do ICMS, olha quanto foi arrecadado. Quase 3 bilhões. Isso veio 9,57 para a USP na Unicamp? Não. Juros dívida ativa. Dívida ativa é aquilo que o cara estava devendo e foi e pagou. Veio para a USP? Não. Infração? Não. E aí afora vai. Então, um levantamento mostra que as 3 universidades perderam só em 2013 540 milhões. Né? A metade disso é a USP. Né? Isso quase é uma
folha mensal, percebe? Para ter uma noção do... O acumulado, a conta espetada por isso, representa quase 2 bilhões. Então, o que nós temos cobrado da reitoria, das 3 reitorias do Oeste, é que cobre essa conta do governador. E aí nós temos, por isso que a discussão da gestão é junto. Por que essa questão é crítica? Porque o governador, ele é nosso representante, o reitor, ele é nosso representante junto ao governador, ou é o representante do governador junto à USP? Essa é a discussão, percebe? De legitimidade. Né? O que deveria ser um reitor da USP? Eu entendo que teria que ser o representante da USP defendendo os interesses da USP junto ao governador. Mas quem escolhe o reitor da USP? O governador, percebe? Por isso que a discussão da crise tem a ver com uma discussão do estatuto, da legitimidade. Né? Várias vezes eu cobro do diretor da unidade algumas coisas. Né? E ele diz, olha, Zé, se eu chegar numa reunião do Conselho Universitário e criticar uma posição do reitor, nunca eu vou conseguir um claro docente. Quer dizer, isso para mim é política de interior, né, gente? No Brasil é curioso que a universidade a gente gosta muito de ouvir as pessoas criticando os analfabetos, né? As pessoas que votam no Tiririca. Mas o Tiririca tem um comportamento mais digno na Câmara, até onde eu acompanhei, do que muito cara com doutorado, professor titular no colegiado. Né? Quer dizer, não dá para aceitar, né, que um professor concursado, efetivo, né, que tem seus direitos realmente garantidos do ponto de vista de emprego, para mandar embora dá muito trabalho. Né? Se sujeite a uma relação dessa que a gente acha que é coisa do interior do Nordeste, que fala com desdém. Não, isso acontece. E eu já ouvi de várias lideranças distintas. Né? E o que é pior, é verdade. Isso é que é o pior de tudo. O pior não é o diretor devido. O pior é que é verdade. Ou seja, ele é retaliado. Não é ele que é retaliado. A unidade é retaliada. Percebe? Isso é aquilo que a gente critica da política da barganha. Mas é isso. Né? Cursos são criados aqui no campo, muitas vezes sem as menores condições. Né? Alguém discute planejamento de criação de curso? Não. Né? A ex-reitora Sueli teve uma ideia brilhante, bonita. Ela queria um curso de Direito e de Educação Física, ótimo. Mas nasceu da vontade da reitora. Não sei se vocês ouviram o próprio reitor dizendo que ele não sabia de nada quando ele era pró-reitor. Gente, mas precisa mudar esse modelo de gestão. Né? Por isso que a crise é além do zero. Agora, não dá para criticar professor e funcionário e brigar por salário. Porque brigando por salário, que bem ou mal, você está ajudando a colocar as questões. Né? As pessoas falam, por que não faz greve pelo estatuto? É complicado, né? Bom, e vamos lá. Outra questão que já faria uma diferença. Não sei, acho que todo mundo já ouviu falar acho que é FAEQUIL que chama, aquela faculdade de Química lá de Lorena. Né? Ela não era USP e foi incorporada à USP. Quando da negociação para a incorporação à USP, foi feito um acordo que, olha a fortuna que a USP ganharia, mais 0,07% do ICMS. Aquelas casinhas lá teriam mais um 7, um 0,07, né? Parece que não é nada, né, gente? Brigar por 7 centésimos. Mas olha quanto que dá em dinheiro: 67 milhões. Percebe ou não? De grão em grão a galinha enche o papo. Né? Não vai encher o papo, mas ajuda a diminuir a crise. Então, com isso que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: não basta discutir a despesa, tem que discutir a receita. Né? Limeira, a mesma coisa. Não me engano, criou um campus em Limeira. Né? E em Limeira foi pior, porque o governador assinou uma carta. Cumpriu? Não. Por que o reitor não engana? Reitor, né? Bom. E a Unesp, coitada, que é a que mais sofre. Né? A Unesp, chegaram a criar curso na Unesp em local. As prefeituras, sempre professores, né? Sempre licenciatura. Né? Paga sempre a licenciatura. Chegaram a criar curso de licenciatura sem ter sala. As prefeituras tiveram que arrumar sala e aí acabou. Bom, acabou. Né? Na linguagem de todos. Bom.
aqui mais ou menos, é só para vocês terem uma ideia, vamos acelerar, né? É o chamado tamanho do buraco. Deixa eu ver se esse aqui está pior. Tá. Esse aqui é o melhor. Vamos ver esse aqui um pouco. Esse é a conta. Porque o que é curioso? A USP, no início da gestão Rodas, tinha mais ou menos 4 bilhões de reserva. 4 bi de reserva, ou seja, mesmo com todo aquele problema que eu falei para vocês, a USP estava mais ou menos conseguindo equilibrar. Aí foi uma gestão que teve de tudo, né? Pra vocês terem uma ideia, todo mundo já foi no campus de São Paulo, é enorme, né? A USP comprou prédio lá de fora, comprou alguns prédios. A USP abriu o escritório em Boston, né? Essa é a visão de internacionalização, a meu ver, burra. É assim que você internacionaliza. Você internacionaliza fortalecendo a pós-graduação, fortalecendo o intercâmbio docente. Mesmo Ciências Sem Fronteiras, eu acho que é um equívoco. Eu acho que estudante de graduação no exterior é bom, mas enquanto formação cultural. Isso não é internacionalização, é enriquecimento cultural. Quem dera a gente pudesse dar essa possibilidade para todos. Isso não é internacionalização da ciência. O buraco é muito mais embaixo. Bom, aí, no final da gestão Rodas, é essa crise que o atual reitor disse que só discutiu agora, igual ele disse para o reitor, olha quanto que ainda tinha de dinheiro, 2 bilhões e meio, isso é gordura, tá? Isso é sobra. Só que aí vem um cenário catastrófico, e frente a um cenário catastrófico, o que eu tenho que fazer? Tem que tomar medidas amargas, Esse é o discurso do pai da gente em casa, E aí vai. Então, por que o cenário é amargo? Porque olha o que é sobrar depois de pagar as contas. Está dando para ver lá embaixo? 2 bilhões e meio virariam 53 bilhões de pinga, no orçamento de universidade. Por quê? Primeiro, porque eles estão contando como despesa algo que é a economia que as unidades tinham feito, ou seja, no final do ano passado as unidades tinham quase 1 bilhão que elas tinham feito poupança para projetos de construção. Aí o que foi feito? Isso foi confiscado, e está certo, e isso agora tem que ser devolvido. É despesa, mas não é uma despesa no sentido clássico, percebe ou não? Quer dizer, esse é o dinheiro que não foi gasto ainda, o dinheiro que a reitoria confiscou e agora tem que devolver, quase 1 bilhão. O que mais? Restos a pagar da gestão passada, 400 milhões. Isso é mais do que uma folha da USP, só para vocês terem uma ideia. Bom, o que eu entendo? Se a atual gestão entrou e viu que as contas estão esquisitas, o que ela tinha que fazer? Primeira coisa, auditoria pública. É isso? Abrir todos os contratos. Se tem coisa mal feita, eu tenho que pagar? Não, vou para a justiça. Percebe ou não? O que mais? Obras em andamento, isso tem que pagar, A pior coisa é não pagar a obra em andamento. Mas tem que analisar casa a casa. Tem licitação correta, Obras previstas, 460 milhões. Bom, obra prevista é algo que eu tenho que obrigatoriamente gastar? Não. É claro que eu tenho que discutir prioridades. Tem prioridades são para onde? Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que aquilo que aparece como uma coisa assim, quase que sem escapatória, na verdade tem muita margem para negociação. Está claro isso ou não? Então, monta-se um cenário, como eu digo o seguinte, um cenário quase de desespero. E no cenário de desespero, o grande risco é eu fazer do lado. No cenário de desespero tem que ter calma e tem que conversar, que infelizmente eu acho que está acontecendo. Então vamos que vamos. Bom, aí uma curiosidade: todos os cálculos de comprometimento da folha têm sido feitos que mostram, não sei se vocês já viram, que mostram que vai comprometer, que está comprometendo mais de 100%. Eles só consideram um repasse do ICMS. Mas a USP tem receita própria. Está claro? Então, é como se você lá na tua família, o pai na hora que vai negociar com você, ele tem 2 fontes de renda, mas ele só mostra o comprometimento de uma.
Percebe ou não? Peraí, pai. Mas é aquele bico que você faz de noite. Ah, não, aquele é para minha cerveja. Né? Percebe ou não? Deve estar certo. Eu vou culpar, eu acho que eu vou concordar com ele. Mas percebe ou não? Quer dizer, a USP faz um pouco essa jogada. Ela não mostra o orçamento global. Ela mostra um pedaço do orçamento. Né? E é claro que ela trabalha com 100% do orçamento. Ela não trabalha com 90% do orçamento. Percebe? Então essa é outra jogada. De onde vem o dinheiro? Rendimento financeiro. Esse é aquele dinheiro que ela confiscou das unidades, né? Aplicou. Bom, isso é dinheiro que pode ser usado para várias coisas. Está claro ou não? Prestação de serviços. O que eu estou defendendo como proposta aqui? Vocês sabem quantas fundações tem na USP? Fundações privadas? Ninguém sabe. Acho que nem o reitor sabe. A gente conhece as mais conhecidas, né? A FAEP da medicina, que é uma das poucas que tem uma certa transparência de prestação de contas, né? A gente conhece a Fundace, tem os cursos pagos que a gente vê ao outdoor, né? Pela cidade, que é curioso, né? Porque como é que você tem curso pago numa universidade pública, né? E a Constituição é muito clara, né, gente? Eu fui no debate ontem na FEA, que é onde você tem esses cursos. Eu falo, eu fico muito triste em chegar aqui no sábado e ver o campus cheio de alunos que pagam 30 mil para fazer um curso de MBA, né? O professor da USP, o espaço da USP. Ah, mas a USP ganha, né? 10%. Quase chamo isso de uma taxa de cala-boca, né? 10% é a taxa de cala-boca. Não, é torno de 15. Né? Você fala 35 mil. Aí o céu é o limite, né? Você tem de 35, tem de. Quer dizer, né? E a Constituição diz que o ensino é gratuito. Constituição, gente, ela é rasgada, todos sabem. Porque ela diz que o ensino gratuito em instituições oficiais. Mas é extensão, não importa. A extensão é ensino. Né? Se alguém paga aí para fazer curso de MBA, depois entra na justiça que eu acho que ganha dinheiro de volta. Está rasgando. Outra questão e vamos para as propostas. O que é mais absurdo, gente? É quase uma coisa surreal nessa discussão. É que no orçamento aprovado para a USP para 2014, pasme, há uma linha que destina recursos. Dá para ler lá ou não? Aqui eu peguei na página 4 do orçamento. O Ciro comentou aqui na palestra dele. Né? É previsto, né, já tem um erro de português ali, também uma reserva de ajuste destinada ao atendimento das sessões do PROES com relação à política salarial das universidades. Tem dinheiro no orçamento da USP previsto, pouca coisa, dá uns 3, 4%. Mas se eu tenho 3, 4%, né, por que zero? Percebe? Né? Ou seja, o orçamento aprovado na gestão que esse reitor era o pró-reitor, tem previsão, né? Talvez por isso ele tenha cancelado a reunião do Conselho Universitário de hoje. Né? Por quê? Porque se a USP fosse cumprir o seu orçamento aprovado, que depois deve ter sido modificado, obviamente, tinha previsão de reajuste. Então não tem que falar zero. Quando chegar na pessoa, fala zero. A coisa é falar, olha, dá para dar 3 agora. Eu acho que a conversa muda. É pouca coisa? Mas né? É melhor do que zero. Né? Percebe? Bom, eu nem vou falar da apresentação. A outra coisa é o seguinte: será que o diabo é tão feio como se pinta? Então aí a gente mostra o comprometimento. Isso aí não é o comprometimento do orçamento da USP, é o comprometimento aqui da parte do ICMS que é transferida. Está dando para ver ou não? Então 2013. Olha em fevereiro, olha em janeiro quanto foi o comprometimento, dá para ver? 119%. Mas fechou o ano com quanto? 100, é um absurdo ainda, né? Mas o que a gente quer mostrar? O comprometimento, ele muda ao longo do ano. O que acontece no começo do ano? A receita cai, claro, você gasta o que você tem, o que não tem em dezembro, por aí, janeiro a coisa, a arrecadação cai. E você tem despesa ainda, tem ICMS, tem que pagar ainda resto do 13º, está claro ou não? Então, é óbvio que, então, se eu chego para você e mostro janeiro, fevereiro, eu
fala, não tem jeito, está quebrado. Né? Se eu olho o acumulado, e aqui é o acumulado, a situação é brava, mas não é tão dramática. Percebe isso? E o que é curioso? Tem uma carta, depois eu acho que a gente poderia socializar, eu passei para alguns alunos, um artigo que foi mandado para a Folha pelo representante dos professores, doutores do Conselho Universitário. Quando foi discutido o orçamento em 2013, não é 2014, janeiro, e a representação dos estudantes de graduação, dos estudantes de pós e o representante dos doutores denunciou, né, que lá tinha 800 milhões que não sabia para onde ia. Foi denunciado, né, consta em ata. O reitor da época, o Rodas, chegou a ameaçar estudante de pós-graduação e o Conselho Universitário ficou quieto. Então, o que esse colega dos doutores cobra? Não dá para o reitor dizer que não sabia. Está na ata do Conselho Universitário. O professor, no seu artigo, ele mostra, inclusive, está na ata. Então, assim, não dá para dizer agora que eu não sei de nada, né? Mas a ideia que você tem é o seguinte: eu pinto um cenário, e vocês observem que esse ano, o comprometimento em 2014 está praticamente igual ao ano passado. Então, ou seja, não tem nenhuma situação de descalabro, né? Está feia a coisa? Está feia, né? Uma coisa está feia, outra coisa está perdida, né? Olha a evolução do dinheiro que entra. Percebem que em 2014, olha, a previsão da USP seria uma variação de, se não me engano, de 7%. Não sei se era 6 ou 7. Vocês observem que nós já estamos com um ganho em relação a 2014, né? Maior. Então é óbvio, se a receita está maior do que o esperado, isso significa que eu vou ter mais o quê? Folga. Estão percebendo? E aí tem um estudo, que esse é do Ciro, que ele fez. Ele pegou a estimativa de repasse, os gastos com salário, e pegou, vocês viram ali o reserva de ajuste? Aquilo é o que está no orçamento. Então o que ele mostra? Se eu considerar só o repasse do ICMS, dá um comprometimento de 100%. Deu para ver lá, 99,92? Mas se eu considerar o orçamento total, olha quanto que dá. 88,95. Percebe ou não? Aí nós caímos no histórico, né? Você fala, 90% do pessoal é muito. A USP é pessoal, até porque o dinheiro de pesquisa vem de FAPESP, CNPq. Então, um comprometimento, o ideal seria 85% do pessoal. Mas de 85 a 90, você está aí, digamos, no limite prudencial, né? Que é uma palavra que se gosta de dizer. Bom, vamos. Aí tem o debate da Folha, depois podemos debater um pouquinho quem pode pagar. Tem pós-graduando aqui ou não? Ninguém da pós-graduação? Tem um, né? Não, tem. Os pós-graduandos abrem o olho, né? Porque pela pesquisa da Folha é o seguinte: todo pós-graduando da USP pode pagar, né? A Folha, não sei se vocês viram, fez uma continha lá, dizia que 2.600 era um bom valor de mensalidade. E o corte deles era 10 salários mínimos de renda familiar. Quer dizer, o que é 10 salários mínimos de renda familiar? Né? R$7.240. Quer dizer, alguém que tem uma renda familiar de R$7.240 pode pagar 2.600 de mensalidade? Não. E na conta deles, todos os pós-graduandos podem. Então, os pós-graduandos da USP estão ricos, né? Se preparem. Aqui é combater um pouquinho a visão da elitização, né? Então, eu tenho cursos bastante elitizados, é a coluna lá de cima, né? Então, na administração em Ribeirão Preto, cerca de 7% dos alunos fizeram escola pública, né? Observe que a medicina não está lá, porque ela não está. Depois vem a nutrição, a odonto, a engenharia química, até a engenharia química. E no extremo oposto, né? Basicamente os cursos que não têm muito status, né? As licenciaturas, né? Então o maior percentual vai estar na biblioteconomia, que eu acho que é o curso da ECA, né? 66% de alunos que fizeram ensino médio em escola pública. O que esperamos do reitor? Eu vou apresentar agora, mais 5 minutos e acabo. Primeiro, acho que tem que abrir negociação, né? Não sei se vocês viram a última medida, que eu acho também infeliz, né?
manda uma carta dizendo que vai abrir negociação, e não abre. Né? E o que é pior, ainda manda com ameaça. Né? Isso se os alunos, né, não decidirem ocupar. Quer dizer, isso para mim é apagar incêndio com gasolina, né? A hora que eu falo, olha, se vocês fizerem isso, eu não brinco mais, o que você está pedindo, parece? Para que vocês façam isso. Concorda? Que aí eu tenho uma desculpa para dizer, ó, tá vendo? Aí eu não brinco mais. Né? Quer dizer, isso não é maturidade, né? Isso tem a ver com falta de gestão. Pelo menos aquele reajuste que já está no orçamento, né, gente? O mínimo que a gente espera da USP é que cumpra o orçamento da USP. Abrir o acesso a todas as informações. Qual é o salário? Dizem que tem super salário. O meu não é. Né? Então, quais são os super salários? Acho que todo mundo que está aqui, e a obrigação do funcionário público, disponibilizar. A USP soltou um dado, não sei se vocês viram, que ela dá um salário médio dos professores com 13 mil, quase 14 mil reais. Essa conta a gente não consegue ver como ela bate. O que está dando para ver é que a USP está somando como salário a contribuição patronal. Então, por exemplo, se eu ganho 10, salário bruto, a contribuição patronal é 20%. Então a USP, como qualquer patrão, tem que pagar 2 mil, tá certo? 20% de 10. Bom, mas eu posso dizer que meu salário é 12 mil? Não, né? Até porque o meu salário líquido não é 10. É um pouco menos que 9, porque eu tenho contribuição também para a Previdência, percebeu? Então ela está fazendo isso, quer dizer, ela está somando contribuição patronal como sendo salário, né? Só para ter uma ideia assim, de como o debate está ruim, né? Então eu acho que tem que ter tudo, né? Quantos funcionários foram contratados, onde estão os funcionários da USP, quais os salários dos aposentados, né? A USP tem uns super aposentados aí, de uma época que o cara dobrava o salário se desse aula à noite, lá atrás, né? Então abre, não tem o que esconder, né? Ah, não, é inconstitucional. Mentira, né? O Supremo Tribunal Federal já disse que os salários dos funcionários públicos são dados públicos. Ah, vai sequestrar? Bom, então tem alguma coisa errada no salário, né? Meu salário acho que não anima muito sequestrador, né? Suspender os pagamentos não concluídos, cobrar o dinheiro de Lorena, o empenho para aumentar, tem cobrado isso. Por que o reitor não chama os alunos e fala, vamos, gente, exijam nota. Ah, eu esqueci de falar na nota fiscal paulista. Exijam nota, mas não exijam a nota fiscal paulista. Sabe por quê? Essa é a outra jogada. Como é que funciona a nota fiscal paulista? É para estimular o cara a pagar. Né? Se você perguntar para o avô de vocês, ele é do tempo que seu talão vale 1 milhão. Então, naquela época, você pedia a nota, punha sorteado, você ganhava um dinheirinho. A nota fiscal paulista, você recebe de volta uma parte do imposto que você paga. Bom, quer fazer esse programa, tudo bem. Mas qual é o problema? Essa parte que o governo devolve para o contribuinte, teria que ir um correspondente para a USP e para a USP, vocês concordam? A USP não tem culpa disso, só que não vai. Percebe ou não? Então, a gente tem que cobrar nota fiscal, isso é fundamental. Mas a nota paulista hoje, na verdade, está sonegando dinheiro para a USP. Só para vocês terem uma ideia da mesquinhez, né, que a gente vive. Brigar na LDO, como eu disse, todo ano a gente tem que brigar na LDO. Uma coisa é ir o presidente da USP e os alunos e os funcionários. Outra coisa é ir o reitor da USP, vocês concordam? E essa foi uma crítica que foi feita. Ele escreveu um artigo no Estadão dizendo que estava tudo ok. Bom, se está tudo ok, por que então vocês estão pedindo mais dinheiro na LDO? Percebe? Não está nada ok. É dois discursos, né? Um discurso para dentro dizendo que é o fim do mundo. E um discurso para fora, não, fiquem tranquilos, sociedade, está tudo ok. E o pior, criticando o RBDP, né? É interessante que tem estudante de medicina aqui, por quê? Por que a faculdade de medicina daqui é melhor que a de Pinheiros, já se destaca? Porque desde o início a característica dela foi o professor de dedicação exclusiva. Né? Que é a única forma de você fazer ensino, pesquisa e extensão de qualidade. O reitor começou a criticar o RBDP para quê? Para pagamento. Né? E se o salário do RBDP é 10, o salário de um tempo parcial é 2 mil. Então, uma forma barata de fazer economia, só que compromete o futuro da universidade. E a outra proposta que está aparecendo, né, gerou muita polêmica na FEA, porque veio
do diretor da FEA, né? Que é a cobrança de mensalidades, né? Depois podemos no debate, se vocês quiserem discutir, né? E quantas fundações, aquilo que eu falei, né? Quantas fundações, sabe como é que chamam todas essas fundações? Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Então tem a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina, Fundação de Apoio à Faculdade de Filosofia, Fundação de Apoio à FEA. Quanto que elas apoiam a FEA? Nada. Aquelas que cumprem é 15%. Os 85% vão para os bolsos dos docentes. Está apoiando quem? A instituição ou está complementando o salário do professor? Percebe a contradição? Então, o primeiro passo, abre as contas dessas fundações, porque todas são obrigadas a ter convênio com a USP. Né? Quanto que dá? Né? É muita grana. Pô, vamos confiscar uma parte desse dinheiro, não é para apoiar a USP, elas não são criadas para apoiar a USP, então apoiem. Né? Bom, e o que seria uma gestão democrática? Eu acabo. Né? Aí é para discutir o para frente, eu acho. Né? O que vai além do dinheiro, o que vai além do salário. Primeiro, nós precisamos ter um planejamento a longo prazo. Será que o Estado de São Paulo precisava de um novo curso de Direito, ou de um curso de Medicina, ou de um curso de formação de professores? Quer dizer, isso tem que ser discutido de uma forma ampla, não sei se vocês concordam. E tem que ser um planejamento a longo prazo, não pode sair da cartola. Né? Então, a gente tem que fazer assembleias, tem que fazer audiências públicas. Eu acho que todo mundo acompanhou as peripécias do mensalão pela televisão, não é isso? Por quê? Porque as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas. Se tivesse um mensalão da USP, a gente não quer saber por quê. Porque as sessões são secretas. E as atas são secretas. As atas. Ou seja, a USP vive num regime pré-constituição de 88. Né? Segunda questão, democratizar os colegiados. Eu quero votar para reitor da USP, nunca votei. Né? Mas não votar de mentirinha, como foi essa consulta, que vocês sabem que o resultado dela não valia nada, era só um indicador. Quero votar de verdade. Né? A estrutura da USP, na Unicamp, os colegas de vocês votam. Né? Os alunos votam por cabeça, o peso é diferente. Na Unicamp é, se não me engano, 60% de professores, 20 alunos e 20 funcionários. Mas o voto vale. Né? Na Unesp, 70, 15, 15. Na USP é praticamente 90, 9 e 1. E indireto, é o representante do aluno que vota, percebe? Quer dizer, precisa democratizar isso, né? Luz, precisa ter luz. A possibilidade, outra coisa que é louco na USP, né? E ontem no debate da FE apareceu. Imagine se vocês acham que seria legal o presidente da República ser o presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo? Seria juntar, né? Na mesma pessoa, os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. A USP é assim. Né? Quem preside o Conselho Universitário? O reitor. Quem preside a congregação? O diretor. Né? E a Procuradoria Jurídica, ela não tem independência, por isso é que sai bombagem. Né? Procurador jurídico tem que ser uma carreira à parte, não tem que ser o reitor, isso está errado. Né? E está errado, né? Não é só às vezes na questão jurídica. Você pode fazer uma licitação tecnicamente correta, mas aquela obra é necessária, por isso é que tem que ter transparência. Né? A gente sabe mais sobre o gasto da Dilma, eu consigo ver o gasto da presidência no portal da transparência do que a execução orçamentária da USP. Percebe? Aí não dá para falar que não tem dinheiro. Né? Outra coisa, gestão tem que ser em equipe. Acho que vocês se lembram do último processo eleitoral, não é isso? Quais eram os candidatos? Vice-reitor, não é isso? Pró-reitor de pesquisa, que foi o eleito, não é isso? Zago. Quem mais que era? O vice dele, que era o pró-reitor de pós-graduação. O pró-reitor de cultura que era da FEA, que era do pessoal do Oséias, apoiado pela ex-reitora. Ou seja, oi? Isso. Ou
Porque se era uma equipe, eles teriam que sair juntos, vocês concordam? Mas não, quer dizer, na verdade era um saco de gato. Aí a gente entende essa confusão toda. Né? E por que o pró-reitor disse que não sabia de nada? Mas como é que não sabe de nada e continua pró-reitor? É demissão. Lembra do Hélio? Né? Dignidade do cargo. Ah, não, mas se eu brigar com o reitor, eu não tenho mais nada. Denuncie. Mas não precisa, não tem justificativa. Eu acho que não tem, entendeu? O cara que tem um cargo de confiança, está lá. Agora, a pessoa é professor titular, efetivo, realmente não dá para aceitar. Mas então, o que eu estou defendendo? Aquilo que nós estamos trazendo é proposta para o que nós vamos discutir no ano que vem. É que, primeiro, o reitor tem que ser eleito de forma paritária pela comunidade. Segundo, não basta votar uma pessoa, tem que ser uma equipe. Né? Nós já tivemos um chefe de RH que era da farmácia, que não entendia nada de RH. Com todo respeito pelos colegas da farmácia. Né? Percebe? Quer dizer, o reitor tem que dizer o seguinte: quem vai ser, na minha gestão, o responsável pela pesquisa? Quem vai ser o responsável pelo pessoal? Quem vai ser o responsável pelas relações estudantis? Vocês sabiam que toda a Universidade Federal tem um pró-reitor de relações com os estudantes? Existe isso na USP? Nada. O problema de todo ano é que a pauta estudantil geralmente é ignorada. Quer dizer, então nós temos que ter uma chapa. Que aí quando eu estou votando um projeto. Não adianta eu votar numa pessoa, percebe? Quer dizer, então essa é uma questão chave para mim. Concluindo, auditoria pública, né, gente? Os dados têm que ser públicos. Alguém aqui tem estudante aqui que já foi representante em congregação ou não? Tem algum? As reuniões são motivantes ou não? Não muito, né? Mas seria fundamental elas serem públicas, né? Até que algumas coisas que são ditas deixariam de ser ditas, né? As pessoas se tratariam talvez com mais respeito, né? Então ia ser zero de audiência, eu acho. Mas é legal que seja público, né? A gente vê a Câmara dos Deputados funcionando, o Supremo Tribunal muitas vezes dá nojo, mas o fato de ser transmitido ao vivo me dá um controle muito grande, né? Então nós temos que dar publicidade para as coisas, né? Outra coisa, hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma reformulação da carreira. Quem coordena no campus esse processo? Não, desculpe, a reformulação da gestão da UFA. O diretor da Faculdade de Medicina, que tem exercido bem a sua função. Mas vocês acham que dá para acumular, coordenar uma comissão dessa importância com a direção da Faculdade de Medicina? Eu acho difícil, né? O diretor da FEA, ele é diretor da Comissão de Orçamento e Patrimônio, que tem que administrar os 5 bilhões do orçamento da UFA. Será que dá para compatibilizar as duas coisas? Percebe ou não? E aqui nós não estamos entrando na capacidade das pessoas, não é isso. Mas é que a gente tem um mecanismo que o poder tem que ficar concentrado para exatamente não ser ameaçado. E aí você tem a mesma pessoa ocupando N funções. Muitas vezes o cara é vice-diretor de uma unidade e é presidente de uma fundação. Então ele assina os dois lados, percebe? No convênio ele assina como universidade e depois assina como ente privado. Quer dizer, isso a gente chama de conflito de interesse, não dá facilidade. Se você transmite isso ao vivo para a sociedade, alguém vai dizer, fecha a uso. Fecha a uso. Né? E aí como é que nós vamos fazer? Né? E por último, nós vamos ter uma avaliação de verdade. Né? Ontem no debate da fé, o professor falou, não, quero que ela esteja em 50 até o 50º lugar no ranking internacional. Primeiro tem que ver que ranking, né? Quer dizer, a USP é financiada pela sociedade brasileira, então em primeiro lugar ela tem que atender os interesses da sociedade brasileira. Né? Quem é a sociedade brasileira? Primeiro os alunos que estão aqui. Né? Os alunos são representativos da sociedade de uma parte. Né? Se a USP é elitizada, isso nós temos que discutir. Né? Mas temos que ouvir. E os ex-alunos têm o que dizer sobre a universidade? Claro, tem. Os funcionários têm o que dizer sobre a universidade? Tem. Ou seja, o que nós estamos defendendo é
uma avaliação institucional, né? Que ao final de cada ano a USP faça um balanço, né? Quais eram minhas metas? Essas metas foram atingidas, não foram? Foram atingidas na graduação, na pesquisa, mas não adianta ver um ranking de produção do peito, né? Tem que ver isso também. Mas as aulas foram boas? O professor deu aula e depois o pós-graduando para dar aula no lugar dele. Aí depois o pós-graduando e a aula foi melhor. Bom, então mais uma questão para ser discutida, né? Mais uma questão para ser discutida. A USP está cumprindo com a sociedade que se espera de uma universidade. Tu percebe que a avaliação não pode ser só um ranking do critério da Playboy, do critério da Folha ou do critério chinês, né? Quer dizer, se os alunos têm aula em inglês, isso sobe no ranking. Me desculpe, mas acho que isso não é um critério válido, né? Do ponto de vista da qualidade. Obrigado, desculpe abusar da paciência de todo mundo. Oi, Zé, você falou bastante sobre a questão da... Oi? Para variar um pouco. E a questão das universidades realmente não resolveria a questão da elitização da USP. E o que seria uma medida cabível para resolver essa elitização, se é que existe? Bateria, eu acho que é melhor todo mundo, né? Depois eu vou ficar meio doido, mas para não ficar monopolizando muito, acho que é legal assim, fala todo mundo, né? Até porque um pode já responder para o outro e tal, até para dar uma dinâmica um pouco mais. Eu gostaria só de fazer uma pergunta no sentido assim, o professor falou sobre as fundações que possuem. Elas não são fiscalizadas pelo poder público, pela promotoria pública, alguma coisa assim? Essas informações são públicas, poderiam ser passadas para a universidade? Talvez seria um caminho a seguir. Pessoal, bom dia. Mais uma consideração que eu peguei no portal do professor. Bom, meu apresentar sobre o livro, sobre o IBCE, de verão, que faço parte da ANEL. Eu queria agradecer ao professor Marcelino por estar sempre com a gente na mobilização estudantil, sendo muito certeiro, então eu gostei muito da palestra, da aula pública, que foi bem nos olhos, acho que todo mundo gostou bastante. Acho que você tem alguns anos que a gente vem se mobilizando na universidade, sempre contra muitos ataques que a reitoria vem desde 2007, na verdade, 2007, a gente está sempre lutando para não ter uma universidade pública, uma universidade pública gratuita de qualidade. Eu acho que isso é o principal. Para mim, essa questão, acho que é muito importante. É muito bom ter estudantes aqui que tinham curso paralisado, acho que Deus não parabéns de estar participando, mas da hoje uma assembleia assim também, onde nós importante que participem. E o que a gente está lutando aqui é que a nossa universidade vai defender essa universidade. Né? Então, realmente, não é por 0%. Não é à toa que uma semana depois de começar a greve, foi lançado 2 editoriais falando que a gente vai defender a universidade. Hoje todo mundo sabe que tem a voz do governo do Estado. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito mais embaixo, não é só por 0%, mas é muito mais para defender essa universidade, para que ela continue, para que ela melhore, para que ela seja uma universidade pública de qualidade. A gente está lutando aqui, esse é o nosso compromisso que a gente tem com a sociedade. É muito importante a gente trabalhar com os funcionários, nossos planos, também levantarmos as nossas pautas. Bom, então, só para fechar, eu queria fazer um convite aqui a todos. Acho que todo mundo está percebendo, porque assim, não só na USP, mas várias categorias da sua mobilização bastante agora, nas vésperas do mundo. Você que acompanhou, quem está acompanhando a guerra dos hidroviários, que foi suspenso por 2 dias, está enfrentando uma repressão brutal do governo Alckmin, demitindo 40 funcionários, e agora pode ser que vote a guerra na quinta-feira. E eu acho que todo esse sentimento de indignação, todo esse gasto com todo mundo, tem muito a ver com a nossa liberdade também, porque o governo Alckmin, só de isenção fiscal, foram 400 milhões das empresas que estão construindo no estado de São Paulo. Então,
Então, por isso vai ter um ato no dia 12, lá em São Paulo, que é terça-feira agora, contra as injustiças da Copa do Mundo, mais investimento na saúde, educação, a gente tudo viu na saúde aqui. Vai sair em conta de Ribeirão, já está fechado, é a POS, que é a professora da cidade, que vai bancar, e quem tiver interesse em participar desse ato, lá está todas as injustiças da Copa lá em São Paulo. Não vai ser na Rádio Oeste, não sei como a gente vai ser, não vai ser exatamente aonde, mas está convidado, pode procurar depois. Também quem quiser adesivo, galera, pode procurar. É isso, bom dia. Você citou que não existe especificamente uma proveitoria que cuide das relações institucionais de alunos. Consequentemente, se não existe essa secretaria ou proveitoria, também não existe para funcionários. Qual seria o caminho de procedimento para que nós pudéssemos fazer uma solicitação dessa? Se nós tivéssemos uma abaixo-assinado, nos encaminhássemos para, não sei, talvez para a LDO, para os deputados estaduais, eu gostaria que você desse uma luz, que é uma coisa interessante, cara. Nós podemos partir de Ribeirão Preto com uma proposta dessa, e aí a reitoria vai ter que responder para os deputados estaduais, já que ela responde tanta coisa. Zé, eu gostaria de você tornasse um pouco, porque eu fiquei indignado e puto da vida quando eu fiquei sabendo que o presidente da COP era membro das antigas COPs, que participou dos orçamentos de 2013, tá? E depois não sabia. Está sem inscritos. Bom dia, professor. Bom dia, estudantes, docentes, alunos. Professor, a gente vem acompanhando, porque nós não estamos travando uma luta só para dentro, nós estamos travando uma luta lá fora. Não só lá na Assembleia, como principalmente uma luta com a mídia. E a mídia, ele não é de hoje, ela já vem trabalhando um sistema de destruir a imagem da universidade. A gente vem em queda no ranking, ela joga altos salários, distorce as informações, pagamento de mensalidade, falta de produtividade da universidade, e ela coloca de uma forma genérica, sem precisar se justificar, sem precisar depois prestar conta da informação que erroneamente ela está fazendo. Eu gostaria de saber, na ideia do professor, de que maneira, como que nós vamos fazer para travar esse debate com a mídia? Porque se a gente continuar em política, se a gente não romper os muros da universidade, as informações verdadeiras elas ficaram aqui. O nosso, mesmo na internet, o nosso sistema ele é incapaz de concorrer com a grande mídia. O público que a gente consegue atender é infinitamente menor. Então, eu queria saber qual seria uma estratégia da gente estar colocando esses números, da gente estar fazendo esse debate jogando para fora da universidade. Essa é a minha pergunta. Zé, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as fundações. Eu sei mais ou menos como funciona uma fundação, que eu saiba, por exemplo, a FAEP ela pega dinheiro público e ela administra esse dinheiro com uma lógica produtivista, uma lógica privada, e aí tem algum lucro nesse processo. E nesse processo ela repassa uma pequena parte desse lucro de volta para a universidade. Então, ela pega o dinheiro para uma empresa que é alimentada pelo dinheiro público para gerar renda própria só para ela e passar para a gente. Não sei se é exatamente isso, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Só queria dar uma forma que depois daqui vai ter um almoço lá no CV, a gente vai estar vendendo hot dog com salsicha de molho por R$1, provavelmente, que a gente convidou no CV da Medicina. CV da Medicina, desculpa. CV da Medicina, então, com todos os convidados aí, tem 400 hot dogs. Valeu? Vai dar para todo mundo. Só para poder ler o microfone lá, alertar o seguinte, a gente, esse debate que está acontecendo aqui agora, hoje, não fica só em questão de greve, a gente tem
questão, as mudanças que estão acontecendo agora, essa mudança estatutária que está sendo proposta, nós temos que estar enganjados nisso daí de corpo e alma, pessoal. Não é só no momento de greve. Né? A gente tem que estar aí pensando nessa questão. Uma outra coisa que eu vou falar assim, não contrariando o companheiro dizer, mas só para entender, eu sou contra a reitoria, eu sou contra essa monarquia. Eu acho que a gente tem que começar a brigar, primeiro para mudar essa monarquia, tirar isso, né? Continuar lutando pela nossa patente livre, soberana, né? Mas o principal é a organização nossa, né? Cada um das suas classes, das suas categorias, e trabalhar sempre unificado para a gente mudar essa casta, esse sistema de poder. Como o professor disse aqui, né? A disputa do poder está entre os próprios que estavam no poder. Quer dizer, não existe mecanismo nenhum de entrar qualquer outro que não seja enganjado nessa política que eles mesmos estão defendendo aí, né? Esconder, etc. Então, dizer isso, pessoal. Quando a gente tiver pós-greve, continuar esse debate, essa discussão, tem que continuar, porque apesar do ataque ser descarado agora, né, a gente vai vencer essa guerra de braço, eles vão continuar atacando, né, de outra maneira, e a gente tem que estar organizado para nos defender de todos os ataques, não só com greve, mas sim também discussões e principalmente organizações. Quando chamar uma assembleia, vamos à assembleia, vamos discutir, né, vamos debater, vamos colocar posições, não vamos deixar para ficar com informação só pelo que vê no computador. A gente tem que colocar essa prática na discussão do dia a dia para conseguir criar um sistema de contra essa monarquia, de essa monarquia, de construir uma universidade de fato, pública e de qualidade gratuita de qualidade. Assim, eu tenho ouvido falar da lei de transparência federal, que foi sancionada. E eu queria entender melhor sobre essa lei, se você puder explicar um pouco, e também qual a situação da USP em relação a ela. Porque, pelo que eu li dos órgãos que tem que cumpri-la, a USP está incluída. Então, eu queria saber se está acontecendo alguma coisa para que ela seja realmente efetivada. Isso aí, gente, vamos, é para ter tempo depois para a atividade, né? Que eu acho que é muito rico. Bom, João começa com a questão da elitização, né? Como é que a gente vai. Quer dizer, eu acho que, primeiro, por que cobrar mensalidade não resolve? Todos os estudos mostram, eu gosto de citar os Estados Unidos, né? Eu tive fazendo estágio, pós-doutorado, e meu foco não era educação superior, mas o que eu constatei lá? Nas públicas, primeiro, mesmo nas privadas, o grosso do dinheiro não vem das mensalidades. Essa é a primeira questão, né? Eu tive Stanford, que é uma universidade privada, e a mensalidade, as anuidades, né? Porque lá era o sistema de anuidades, que era em torno de $24 mil ano, a universidade provava que aquilo era 1/3 do custo real. Quer dizer, o grosso do dinheiro vinha, vendia muita coisa, né, por causa do estacionamento, mas principalmente vinha do governo, né? Nas públicas, as anuidades não representavam 10% do gasto do aluno. Então, ou seja, não é cobrar mensalidade que vai, de um lado, democratizar, né, e de outro, que vai resolver a crise financeira. Né? Além de se criar duas categorias, né? Até porque parece que aquele que pagou é o único que está pagando. Na verdade, quem está pagando mesmo é quem paga o imposto, porque 90% está vindo dos impostos, percebe? Então, acho que deseduca também a ideia. Como, para deselitizar uma universidade, você tem que ampliar a vaga. Né? Por exemplo, na Argentina, todo aluno que termina o ensino médio tem direito à educação superior. Tem problemas? Tem. Né? E o que acontece? Você vai ter uma turma de primeiro ano com 300 alunos. O pessoal faz a piada que tem pipoqueiro passando na aula. Né? Que é um pouco o modelo europeu. Né? Aí você passa, e também é um modelo de menos aula presencial. Que é um pouco essa ideia do modelo europeu. Né? Quer dizer, o aluno vai atrás. É uma forma que democratiza o acesso, mas tem evasão muito grande. Mas temos que pôr na roda. Né? Acho que temos que discutir política afirmativa. Eu, particularmente, acho que a política afirmativa ela é sempre emergencial. Mas é falsa aquela ideia
de que basta melhorar a escola pública, que aí nós vamos democratizar o acesso. Porque alguns já ouviram esse meu dado, mas não sei se vocês sabem. 70% da nota de um aluno, seja na FUVEST, seja no Enem, vem de fatores extraescolares. Se você tem pai e mãe do nível superior, você já passou na primeira fase da FUVEST. Então, o vestibular, que parece uma coisa justa, né? Porque aparentemente ele é justo, mas não é. Porque muito do que ele mede tem a ver com aquilo que você aprendeu em casa, com aquele jornal que você teve, percebe? Então, é por isso que as políticas afirmativas elas são importantes, não para baixar a qualidade, para trazer qualidade, mas nós temos que entender que ela é emergencial. Né? A Coreia era pior que o Brasil há 20 anos atrás, hoje ela dá educação superior com 80% dos seus alunos. Né? Os países europeus, a Argentina dá para 60%, o Brasil sabe para quanto, gente? Para 25% dos seus jovens da educação superior. E o que é pior, 75% ensino privado com baixa qualidade. Né? E com essa loucura que é o FIES, hoje o grosso do dinheiro está indo para o FIES, para financiar, que o aluno depois não vai conseguir pagar. Né? Então, como é que eu acho o processo? Primeiro, você tem que ampliar a vaga com qualidade, para esse tipo de dinheiro. Eu acho que não dá para dar USP para todo mundo. Né? Mas você tem o modelo dos institutos federais de educação superior, você tem o modelo FATEC. Eu acho que dá para você expandir a educação superior com diferentes modelos. Né? Agora, tem que ter recursos. Por isso, nós aprovamos 10% do PIB. Né? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Eu acho que são duas frentes. A principal é, não dá para o país oferecer educação superior só para 25% dos seus jovens. Né? E oferecer basicamente um setor privado de baixa qualidade. Acho que eu já falei para você, o pessoal adora bater no peito e falar, a USP é a maior universidade da América Latina. O Brasil hoje está construindo a maior universidade do mundo, que é a união da Anhanguera, que todos conhecem, com o grupo Croton, que é do Pitágoras de Minas, o ex-ministro, Alfredo Mares Guia, os mineiros conhecem o Pitágoras, né? Uma universidade com 800 mil alunos. Sabe quem que banca? O FIES. Somos nós, porque o dinheiro do FIES é padrão, é empréstimo. Mas você acha que as pessoas vão conseguir pagar esse empréstimo com esse forma? Né? E o ProUni. Né? O ProUni aí é a troca de tributo, né? Por imposto. Mas o FIES virou uma loucura. São mais de 10 bilhões que foram aprovados no orçamento do ano passado com o FIES. Ah, claro, é 10 bilhões depois as pessoas vão pagar, não vão pagar. Né? Então eu vejo isso. E temos que discutir política afirmativa. Né? Isso traz qualidade. Né? Não é que os que estão aqui não devem estar, gente. Não estou falando para tirar os alunos que estão aqui. Mas nós temos que ampliar essa diversidade. Né? Diversidade é qualidade. E nenhum estudo mostra que piora a qualidade com as políticas que podem. Né? Então, eu acho que é uma discussão. É óbvio que isso dá um debate, né? Mas eu vejo o caminho por aí. São duas políticas: ampliar a vaga com qualidade, né? Não pode ser como a USP, né, que está ampliando sem qualidade. É que a gente tem uma gordura. A nossa gordura, eu acho que eu mostrei para vocês, já foi pro ralo. Né? Agora nós já estamos queimando, o pessoal está me dizendo o quê? Queimando músculo? Não sei o que eu falo. É isso? Explique aí. Né? Já estamos queimando gordura, né? Já estamos comprometendo o futuro. Questão da fiscalização das fundações, até onde eu sei, formalmente, né, cada curso tem que ter pago, tem que passar pela congregação, mas no mundo real acho que isso não ocorre. Quer dizer, até onde eu sei, e da minha experiência de 24 anos de USP, é uma caixa fechada, Na verdade, o que os estudos, aí tem o caso da FAEPA, né, que trouxe, a FAEPA, ela tem uma situação muito específica. Primeiro que lá claramente o grosso do dinheiro é público, né? Mas aí você tem o esquema do que você fura do SUS. Né? A grande discussão na medicina é o sistema de duas portas. Né? Quer dizer, dentro da FAEPA você tem o atendimento privado, que você vai ser atendido por professores da faculdade de medicina, vai pagar uma consulta que eu não sei se está em 500, 600 reais, não sei o valor, 600 por aí, né? E, num certo sentido, você acaba tendo acesso ao Hospital das Clínicas por uma outra porta. Então, você fura a porta do SUS. O argumento é que, com isso, você mantém o Hospital das Clínicas funcionando. Eu tenho minhas
né? Porque se com 10, 15% do orçamento do hospital é isso que manteve funcionando, né? Quer dizer, na verdade, agora, a FAEPA, até onde eu sei, ela inclusive nem tem muita relação com a USP, é relação indireta, que ela é ligada ao Hospital das Clínicas. Agora, as fundações que nós temos na Poli, aí, gente, é um mundo. Tem fundação que é uma pessoa, né? E como é que ela se estrutura? É igual o Rocha Lima. Do ponto de vista jurídico, né? Uma fundação da fé como a Fundasa, como a FIP, é como o Rocha Lima, como o CAF da Filô, só não tem orçamento, né? O orçamento é muito maior. Mas, do ponto de vista jurídico, ela é uma instituição de direito privado, perceberam? É uma ONG. Uma fundação, do ponto de vista jurídico, é uma ONG. Né? Eu até questiono o seguinte: se tem tanta fundação assim, a USP tinha que licitar para ver com qual fundação ela vai. Né? Porque isso é direito privado. Então, assim, o que eu entendo? Eu acho que ninguém sabe essa fundação. Mas como elas têm que ter convênio, então acho que o primeiro passo é, enquanto reitor, obrigar a que todas as fundações disponibilizem, mande uma cópia para a USP coloque no seu site um balanço de todas essas fundações, quem são os integrantes dessas fundações, para a gente ver que não tem conflito de interesse. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque são funcionários públicos que estão nessas fundações, são professores da USP. Então, até porque tudo isso está associado a uma flexibilização da carreira. Não sei se já ouviram ouvir a palavrinha RTP, né? Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa. Então, mesmo fora das minhas 40 horas, eu não posso abrir um bar, eu não posso abrir uma consultoria, porque eu sou dedicação exclusiva. Só que para melhorar a questão salarial, flexibilizar. E aí pode-se liberar 8 horas. Só que essas 8 horas, até onde eu sei, elas são por um intervalo grande, só que tem gente que acha que é 8 horas por semana. Então, você passa, o docente, em vez de se dedicar ao ensino, à pesquisa e extensão na universidade, ele passa a se dedicar à fundação, né? Porque aqui o salário é garantido, basta ele trabalha entre aspas mais, ele ganha mais. Então, por isso que eu acho que hoje tem o Ministério Público para acompanhar, tem, mas não acompanha. Então, quer dizer, a USP pode exigir, ela deve exigir, porque são funcionários públicos, né? Até para ver se as 8 horas estão sendo cumpridas, né? Porque eu duvido que estejam sendo, né? Bom, a questão das pró-reitorias que o Bezerra trouxe, a questão não é ter a pró-reitoria de funcionário, não, porque na verdade o setor de RH, ele teria que cumprir essa função. O que eu entendo é que tem que ser uma equipe, né? O reitor não governa sozinho, né? Não pode ser o concorrente da véspera, que vai ser meu pró-reitor, era assim a USP antes, né? As pessoas concorriam para reitor, o que saía na frente convidava os outros para fazer um absurdo, deu no que deu. Então, acho que é uma equipe, né? Sejam 10 pessoas, 15 pessoas, mas ele tem que ser o seguinte: eu não sei se vai chamar pró-reitor, né? Também não gosto da expressão, se ele vai chamar diretor, mas tem um cara que tem que fazer as relações com os estudantes, é óbvio, né? São 90 mil, tem que ter um cara que vai ficar responsável pelo pessoal e tem gente qualificada, que esse é outro problema. É óbvio que o reitor da USP pode ser alguém da medicina, pode ser alguém da veterinária, porque a capacidade dele, ele não precisa dominar a administração, ele tem que ter capacidade política no sentido amplo, capacidade de conversar. E infelizmente os nossos não têm, né? Por quê? Porque não praticam, não são estimulados a praticar. É meritocracia. Quando eu falo em eleição, é meritocracia. Um reitor tem que ser eleito, porque como é que eu meço o mérito da capacidade política de uma pessoa? Eu acho que é votando, ouvindo os argumentos dele. Posso ter até errado. Mas não vai ser uma prova de administração que vai escolher o reitor da USP. Não sei se vocês concordam comigo, né? O reitor da USP pode ser a melhor tese da férias. O cara vira reitor da USP. Isso vai ser uma tragédia, né? Tem que ter uma capacidade de negociar, de ouvir. Isso é mérito, né? Porque fica mérito contra mérito. Não. É que depende da habilidade que eu preciso avaliar, o critério de mérito é outro, né? Para ser um professor, ele tem que saber o conhecimento e tem que saber dar aula. Infelizmente, isso não ocorre também, né? Mas pelo menos está no concurso, né? O cara, quando faz concurso para a USP, ele tem uma prova
escrita, vai ter uma prova didática, só que os alunos normalmente não são chamados, aí já está errado. No passado, gente, para ser professor do Estado, do secundário, do ensino médio do Estado, o professor dava aula para uma sala cheia, os alunos podiam perguntar, a banca podia perguntar. Eu gostaria que vocês acompanhassem hoje um concurso de ingresso na cabeça. O professor dava aula para 5 pessoas ali, e sabem tanto quanto vocês daquela matéria, é um tédio, né? Um negócio meio constrangedor, né? Olhando o relógio. Né? Então, assim, o que eu acho, dizer, não é assim, se vai chamar um pró-reitor disso ou daquilo, é uma equipe. E é óbvio que uma equipe tem que ter um cara de RH, tem que ter um cara de relações, tem que ter um cara de pesquisa, um cara de extensão, é um pouco isso. Né? O cara não pode ser eleger eu, salvador da pátria. Né? A gente teve um salvador da pátria aí que foi o Roda, olha o que deu. Né? O que o Serra fez? O Serra não pegou o mais votado, pegou o segundo. Né? E falou: esse é meu cara, esse é o cara. E olha o que o cara fez. Né? E agora ninguém quer saber do cara, mas todo mundo estava com o cara. Né? Essa coisa que o Moro trouxe, né, que é isso, quer dizer, o atual presidente da Comissão de Orçamento do Patrimônio, que diz que a USP não é profissional, ele já foi da CNP. Não, ele é o atual presidente, e já foi, ou seja, já foi em gestões passadas. Então devia saber o tamanho do buraco. Né? E, me desculpe, mas foi uma declaração dele, então nós temos que dizer, foi ele que disse que tem aluno com caminhonete nova na fé, esse cara tem que pagar. Eu acho que esse cara tem que pagar imposto. É isso que eu quero. Né? Pagar o USP é barato, você tem que pagar imposto. Né? Porque eu acho que se o cara é rico e paga imposto, ele tem que ter direito. Foi assim que os países europeus, que eu acho que é o melhor que a gente conseguiu desenvolver em sociedade, fizeram. E deu certo. Lá também agora estou querendo mudar. Né? Mas não é que o modelo deu errado. O que deu errado foi essa crise financeira, né? Que não foi criada pelas universidades. Bom, eu vou terminar. O treinador falou da questão das mídias. Né? Eu sei que é isso, que eu vivi uma briga com a Folha, bateu umas 200 cartas lá com o Butz uma, me chamar, né? Mas não, continuou o Butz mesmo. Da Folha, na questão das mensalidades, que tinha um erro de cálculo. Né? Eu tentei mostrar o que a Folha fez. Ela pegou os dados da FUVEST, aí usou o critério do ProUni. Bom, aí já tem um problema. Por quê? Porque o ProUni trabalha com renda per capita. Se vocês olharem a matéria da Folha, trabalhou com renda familiar. Bom, o que a Folha fez? Primeiro, ela tinha que explicar, não explicou. Ela pegou a média das famílias brasileiras, 3 pessoas, multiplicou o critério do ProUni por 3. Sem entrar na discussão do critério do ProUni, que eu acho fraco, mas tudo bem. Qual é o erro? Eu entrei na FUVEST, a família média dos que entram na USP é de quase 4. Então não podia usar o critério da binária. Concorda? Tinha que ter multiplicado não por 3, por 4. Isso já dá um deslocamento. E o pior, ela usou essa conta só para os alunos de graduação. Como ela não tinha dado para os alunos de pós, o que eles fizeram? Ela pegou todos, não lembro agora de cabeça, são 30 mil alunos de pós, e colocou todos com condição de pagar. Aí mandei para o Guto, né? Aí foi, voltou, teve algum impacto, né? Não sei se vocês leram na Folha, pelo menos ela incorporou a crítica, né? É muito pouco, né? Mas o que foi legal na fala dela? Ela disse o seguinte: a gente já conhece a opinião da Folha e a Folha é favorável à cobrança. Então, pelo menos explicitou. Né? Quer dizer, alguém do próprio jornal teve que admitir que o jornal tem uma posição pela cobrança. Agora, briga é isso, cada um de nós aqui pode mandar carta para a Folha, mandar carta para o Estadão, né? E o que é impressionante no Brasil também, gente, é que você manda carta, você escreve artigo e ninguém lê. Também é isso, né? 30 segundos na Globo, aí é uma loucura. Né? Entre aí no treino da Copa, vai ter o treino aqui da seleção aqui, entra, né? Com a bandeira lá da USP, capaz de ter mais impacto. Reitor, acorde, né? Zago, lembre, né? Lembre de que você já pagou da ditadura. Cadê o Zago? Subiu. Já pagou aqui, tudo bem. Lembre-se que você já pagou. E a última coisa é a questão da transparência, né?
a USP não tem absolutamente transparência, né? A USP não tem. Quer dizer, e teria que ter independentemente de lei. Tá claro? Porque é isso, gente. Nós não formamos os caras que lutaram pela transparência. Se bobear, o cara que bolou o sistema da transparência pode ter sido formado na USP. Né? Quer dizer, o próprio SIG da FE falou, o cara que criou sistemas de controladoria e de auditoria de grandes bancos é da USP. Só que a USP não chama esse cara para fazer auditoria pública na USP. Né? Então, quer dizer, é um absurdo, porque não precisava de lei. A USP não cumpre lei nenhuma. Tem uma coisa que eu tenho vergonha, né? Um parecer que eu li uma vez de uma procuradora jurídica da USP, professora da Direito, que ela tenta justificar, e era uma briga aqui na Faculdade de Direito, olha que engraçado, mas ela é da Direito de São Paulo. Ela tenta justificar o injustificável, porque o pessoal da Direito aqui estava brigando e queria a ata da congregação. É o básico, né, gente? A ata. Qualquer tipo de futebol, né? Coisa tem que ter a ata, e a ata é um documento público. Aí a direção da faculdade não deu. Aí veio um parecer jurídico e dizia o seguinte: não obstante a Constituição, não obstante não sei o quê, o regimento da USP, que é pré-Constituição de 88, então a Constituição obviamente revoga, né? Ela é mais forte, não permite. Então, assim, é o básico do básico. Então, a DUSP, alguns dados que eu trouxe aqui que a DUSP conseguiu, ela teve que usar a lei de transparência. O que é um absurdo, né? Porque você, a DUSP, docente da USP, tem que usar uma lei, e quando alguém de fora, né, um cidadão, aí você até pode entender. Mas, quer dizer, a própria associação docente teve que usar a lei de transparência para conseguir alguns dados, gente, que são dados que hoje, em âmbito estadual e federal, são públicos. Né? Então, infelizmente, respondendo, a USP não cumpre a lei de transparência. Tem que brigar. Né? Acho que é o momento. A fala do Cabelão. Troquei as bolas aqui. Do raposão, porque o reino animal aqui me confundeu. Cera, raposão, né? Fica meio confuso aqui no reino animal. É isso, quer dizer, essa briga é legal quem está aqui, estudante, professor, funcionário, agora a briga, temos que estar junto aí nessa briga já está se discutindo um pouco, tem uma comissão discutindo a mudança do estatuto, né? Eu até já cobrei que as reuniões se deem aqui, que as reuniões se dão lá na educação física, quer dizer, é legal, né? Porque é legal até para conhecer a educação física, mas lá é longe, quer dizer, eu acho, e tem uma cobrança para que a USP pare aí 2 meses, não, 1, 2 semanas, para discutir essa reforma. Né? A própria universidade podia estar usando essa greve, mas está certo, já que está havendo essa confusão, vamos parar e aproveitar para discutir. Né? Mas é o contrário que se faz, você cancela uma reunião do Conselho Universitário, seria exatamente, se eu estou numa crise, o que eu tenho que querer fazer? Resolver a crise. É isso? Não aumentar a crise. Acho que é isso, não sei, acho que agora encaminhar aí. Eu vou ter que desculpa que eu vou ter que escapulir, que eu tenho um filho que está em greve.